Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós iremos dar continuidade ao assunto, né, pessoal, do EG3A e do EG3B, ao assunto resistores, né? Aí, o que são resistores? Né? São equipamentos elétricos que nós vimos que ele transforma energia elétrica em energia térmica, em calor, que é chamado de efeito Joule. Então, dentro dos resistores vai existir, né, dois tipos de associação de resistores. A associação é quando um equipamento eletrônico não tem apenas um resistor, né? Ele tem mais de um resistor trabalhando ali junto para transformar aquela energia elétrica em energia térmica. Aí, esse tipo é chamado de associação de resistores, quando um equipamento eletrônico tem mais de uma velocidade, por exemplo, né? Lá no secador, velocidade 1, 2, 3. Então, cada velocidade que você dá vai dar uma temperatura diferente. Então, isso significa que ele tem mais de um resistor trabalhando. Lá no chuveiro elétrico, quando você bota lá verão, inverno, as posições do chuveiro. Então, cada posição daquela, né, significa que está trabalhando com mais de um resistor, né, de resistores. E tem lá no ferro elétrico, né, que você regula pelo tipo de tecido, né, assim. Então, cada tipo de tecido, o ferro elétrico vai aquecer de uma maneira diferente, ou mais quente ou mais frio, né? Então, isso significa que esses equipamentos eletrônicos têm mais de um resistor trabalhando ali. Então, como nós sabemos, né, vai existir a associação em série, né? Como o próprio nome já diz, é como se fosse uma sequência de resistores, como mostra aqui no esquemazinho. Né? Vocês têm isso na apostila. Então, é um resistor, né, na sequência do outro. Isso aqui são resistores. Então, a corrente elétrica vai atravessar cada resistor desse ao mesmo tempo, é a mesma corrente. Então, observe que a mesma corrente aqui está passando aqui. Então, esses resistores, né, assim, vão trabalhar em sequência. Então, a mesma corrente que passou aqui, nesse, passou nesse, passou nesse, passou nesse. Qual a vantagem desse tipo de associação? É que vai gastar menos energia, né? Porque os resistores praticamente vão trabalhar em conjunto. Mesmo você mudando a velocidade ou a regulagem da temperatura, eles vão trabalhar em conjunto, porque a corrente está passando sobre os três, né? Ou 4, ou 5, ou 6, ou quantos estiverem. Então, é uma das vantagens, ele diminui o consumo de energia, porque nós sabemos que esses equipamentos, né, que trabalham com resistência são os grandes vilões do consumo de energia. Então, aqui é uma sequência, a vantagem diminui o consumo, mas a desvantagem é se queimar o aparelho já não presta mais, porque a corrente deixa de passar por ele, então consequentemente deixa de passar para o outro resistor, então isso afeta no funcionamento do aparelho, não é assim? Então, sabendo disso, né, a gente, nos resistores em séries, para a gente calcular a resistência, a gente vai usar, né, essa seguinte fórmula. Aqui é chamado de resistor equivalente, é como se fosse ou a soma ou a média de resistência. Nesse caso de resistores em série, seria a soma. Então, resistor equivalente seria a soma do valor do resistor 1, do resistor 2, 3 e assim sucessivamente. Então, esse seria o valor da resistência, né? O valor total da resistência, né? A resistência equivalente. Então, como é uma sequência, é apenas a soma. Ok? E agora nós iremos para o outro tipo, que é chamado de associação em paralelo. Quando a gente fala em paralelo, é quando um resistor está perpendicular a outro resistor, né? Ou assim, um em cima, outro embaixo, outro em cima, outro embaixo, né? Ou dos lados, né? Porque você vai selecionar, a corrente vai entrar aqui e você vai selecionar por onde a corrente elétrica vai passar, né? Você vai dizer se é no resistor 1, no resistor 2 ou no resistor 3 ou 4 ou 5, quantos forem, né? Assim. Então, qual a desvantagem? Você está usando só um resistor, né? Então você vai consumir muita energia em relação a esse resistor aqui. E a desvantagem, né? E a vantagem é que se um queimar, você consegue ainda ficar funcionando. 1, 2, 3. Eu não sei se vocês têm aí, por exemplo, o exemplo do secador. Às vezes a velocidade de 1 deixa de funcionar e fica na velocidade 2 ou 3. Isso significa que muito provavelmente o resistor 1 queimou,
mas o 2 e o 3 continuam funcionando. Então essa é a vantagem da associação a paralelo, que se um queimar, os outros continuam funcionando. Então, para se calcular a resistência de em paralelo, a gente vai usar duas fórmulas. A primeira fórmula é essa aqui, ó, que quando o aparelho tiver de 3 a mais resistores, a gente vai usar essa fórmula. 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre resistência 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse cálculo a gente usa o mínimo divisor comum, né? Essa fórmula a gente vai estudar a parte. Nessa parte desse assunto agora, a gente vai se prender nesta fórmula de associação em série, essa fórmula, primeira fórmula aqui, e nessa segunda fórmula, quando o resistor, o equipamento tiver apenas 2 resistores em paralelo. Então, a resistência equivalente vai ser a multiplicação do resistor 1 vezes o resistor 2, dividido pela soma do resistor 1 pelo resistor 2. De novo, essa fórmula aqui é para quando o equipamento tiver de 3 a mais resistores. Lembrando, a gente não vai ver o exercício dele ainda não. Vai ver a primeira fórmula da resistência em sequência, né, em série, e agora a fórmula onde nós utilizamos apenas 2 resistores no aparelho. Que fórmula é essa? Resistência equivalente é igual à multiplicação do resistor 1 vezes o resistor 2, dividido pela resistência 1 somada com a resistência 2. Ok? Então agora a gente vai aplicar no exercício para a gente tirar todas as dúvidas. Lembrando que vocês têm um representante de sala e podem mandar as dúvidas por ele. Então, aqui o primeiro exercício, né? Exemplo, aí diz assim: no trecho do circuito, resistência 1, 2 ohms, resistência 2, 3 ohms e resistência 3, 10 ohms. Então ele desenha aqui um esquema também para mostrar que é uma resistência em série. Ou vai vir um esquema mostrando a vocês, ou vai ter que vir dizendo na questão: é um resistor que trabalha em série, né? Assim, ou em paralelo no caso. Então, sendo, não é? Aqui, ó, a tensão elétrica, aí porque ele diz de A a D, porque são todos os resistores, é o circuito elétrico, né? De 30 volts. Calcule a resistência do resistor equivalente, né, como disse a média, e sua corrente elétrica. Então vamos lá. Como é um resistor que está em série, a fórmula é essa, né? É a sequência em série. Resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Mas como só tem 3 resistores, aqui a gente para. Então, resistência equivalente é 2 mais 3 mais 10, né, que são o valor dos resistores que estão aqui dizendo na questão. Então, a resistência equivalente aqui é a soma, que deu igual a 15 ohms, né, resistência equivalente. Só que também na questão ele pede para calcular a corrente elétrica. Então, para a gente calcular, a gente vai aplicar naquela fórmula que a gente já conhece. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. A resistência ele já disse que era 15, a tensão ele disse que é 30 e a corrente a gente não sabe, não é isso? Então aqui, ó, meios pelos extremos, 15 vezes I, 15I, que o 15 vai passar para o outro membro, dividindo, né? E 1 vezes 30, 30. Então, I é igual a 30 dividido por 15, que é igual a 2 amperes. Então, a corrente que passa por esses resistores é de 2 amperes e a resistência equivalente é igual a 15 ohms. Ok, pessoal? Então, essa é a aplicação de resistores em série. Aí vamos ver agora uma questão de resistores em paralelo. Então, tá aqui, ó, 2 resistores, combinado, né? A gente vai trabalhar no momento só com 2 resistores, naquela outra fórmula a gente vai aplicar depois. Então, R1 é igual a 10 e R2 é igual a 40. São associados em paralelo, ó, já está dizendo aqui, mas se não tivesse tá aqui, esquemazinho, ó. Tá vendo que os resistores estão um paralelo ao outro, um sobre o outro, aqui, ó, 10 e 40. E aqui é o valor da tensão, 80 volts. E a tensão é de 80 volts.
Aí, ó, calcule a resistência equivalente e da associação e a corrente elétrica. Então, primeiro a gente vai calcular a resistência e iremos aplicar a seguinte fórmula. Quando nós trabalhamos com até dois resistores em paralelo, a fórmula é a seguinte: resistência 1 vezes resistência 2 dividido por resistência 1 mais resistência 2. Então, a resistência equivalente vai ser 10, que é 1, vezes 40, dividido por 10 mais 40. Então, 10 vezes 40, 400, é assim, e 10 mais 40, 50. Então, 400 dividido por 50, 8 ohms. Então, a resistência equivalente desses resistores é de 8 ohms. Ok? Então, calculamos a resistência em paralelo. Sabendo disso, agora a gente vai calcular a corrente elétrica. A gente aplica aquela fórmula que a gente já sabe, né? Assim, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Como a gente já calculou a resistência aqui, então é 8, a tensão é 80 e a corrente elétrica a gente não sabe. Então aqui é meios pelos extremos. 8 vezes I, 8I, que é igual a 80. Então o 8 vai para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. Então, a intensidade de corrente é igual a 80 dividido por 8, que é igual a 10 amperes. Estou calculando a intensidade de corrente, então 10 amperes, ok? Então, essa é a outra fórmula que a gente vai aplicar. Então, observe que a gente está aplicando duas fórmulas, né, diferentes. A resistência em série e a resistência em paralelo com dois resistores. Mas vamos fazer mais uma questão? Então, aqui, ó, terceira questão. Ele diz que tem lá os resistores 2, 3 e 10. Observe que é o mesmo valor lá de cima, né? Assim, mesmo valor. Só que o que vai mudar aqui, ó, é a tensão, 15. Né? Então, como a gente viu, a gente aplica a fórmula resistência em série. Não tem dizendo, mas tem aqui o esquemazinho. Se não vier o esquema, tem que vir dizendo o nome, que é em série. Então, é resistência 1 mais 2 mais 3. Então, eu vou somar 2, 3 e 10, que é igual a 15 ohms, é assim. E como eu vou calcular a corrente, então vou aplicar lá, não é isso? 15 é o valor da resistência, 15 aqui é o valor da tensão, dividido por a corrente elétrica, né? Então essa fórmula que a gente já sabe. Meios pelos extremos. 15 vezes I, 15I, que é igual a 15, né? A igualdade é aqui. Então 15 vai passar para o outro lado dividindo. Então 15 dividido por 15 é igual a 1 ampere. A corrente que passa sobre esses resistores é de 1 ampere. Ok, pessoal? E última questão, só para a gente tirar a dúvida, é assim, dois resistores em paralelo, 5 e 45, estão em associação em paralelo, né? Aqui está o esquemazinho, estão em associação em paralelo. O valor de um é 5, outro é 45 e a voltagem é 20. Aqui. Então vamos lá. Quando a associação em paralelo vier apenas 2, a gente vai usar a seguinte fórmula. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é a resistência 1 e resistência 2. Então, aplicando a fórmula, R1 é 5 vezes 45, R1 5 mais 45. Então, 5 vezes 45, 225, dividido por 50, né, que é 5 mais 45. Isso vai dar um valor, né, de 4,5, né, ohms. Um valor de 4,25 ohms. Então, esse é o valor equivalente da resistência. Lembrando que você pode botar o ohms ou aquela letra ômega. Então, sabendo disso, na questão também aqui pede a corrente elétrica. Então, a gente aplica naquela fórmula que a gente já sabe. Então, a resistência que a gente calculou foi de 4,5. A tensão está dizendo aqui e aqui, né, é 20. E a corrente elétrica que ele está pedindo a gente não sabe. Então, meios pelos extremos. 4,5 vezes I, 4,25I, que é igual a 20, né? Que é 1 vezes 20, 20. Então, 4,5 passa para o outro membro. Então, a intensidade de corrente vai ser 20 dividido por 4,5. Aqui vai dar um valor aqui, ó, aproximado de 4,4, que dá uma dízima periódica. 4,4 amperes. Estou calculando corrente e amperes. Então, pessoal,
a gente finaliza a segunda parte de resistores. Como eu já disse, se você tem alguma dúvida relacionada, você pergunta ao representante da sala, que ele me passa, e assim que possível eu estou respondendo essas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então estou enviando essa aula para vocês hoje. Ok?